A linguagem PHP tem como uma das suas características ser extremamente extensa na quantidade de funções que tem. E, na maior parte dos casos, quando falamos sobre operadores de comparação, falamos de uma forma bastante superficial, o que por vezes pode provocar uma certa confusão quando os vamos aplicar no nosso código. E se é certo que o PHP tem uma vastíssima coleção de classes e de funções pré-definidas, é um facto que, em algumas circunstâncias, muitas destas funções não serão nunca utilizadas nas nossas aplicações, ao contrário do que acontece com os sinais ou os operadores de comparação. Neste vídeo vou dedicar especificamente alguns minutos para chamar a atenção para alguns pormenores na utilização deste tipo de operadores. Há conceitos relacionados com algumas questões mais simples do PHP que por vezes as pessoas esquecem de utilizar, ou então utilizam-nos com alguma ligeireza, o que poderá provocar alguns erros a posteriori. E eu vou mostrar aqui exemplos concretos do que pode acontecer. Neste caso, quando nós utilizamos operadores de matemática, basicamente, para podermos trabalhar com as nossas variáveis ou comparar variáveis, nós temos um manancial muito grande de possibilidades. O primeiro operador mais comum é utilizar o sinal de igual, nomeadamente para que possamos atribuir um valor a uma variável. E nessa circunstância, quando nós temos uma variável A, nós definimos o seu valor simplesmente utilizando um sinal de igual. Um sinal. Okay? Neste caso vamos aqui dizer que é um valor 5. Portanto, temos uma variável do tipo numérico. Okay? Quando nós queremos utilizar os operadores de comparação, nós vamos sempre utilizar mais do que um sinal. Okay? E existe aqui algumas confusões por vezes ou alguma ligeireza na utilização dos sinais. Para nós podermos comparar se uma variável é igual a um determinado valor, por exemplo, nós temos que utilizar normalmente dois sinais de igual. Ora, esta é uma conceção que poderá não ser sempre válida. E eu vou explicar aqui em que circunstâncias isto vai acontecer com um exemplo muito simples. Okay? Nós vamos utilizar aqui uma função que já vem embebida dentro do PHP, que é o var_dump. O var_dump permite-nos apresentar informações sobre a forma como o nosso código está a ser executado. Vamos considerar isto dessa maneira. Se nós criarmos um array e fizermos um var_dump desse array, ele vai apresentar informações muito pormenorizadas sobre o array, os seus valores, os seus índices, etc. No caso concreto de, por exemplo, utilizarmos aqui sinais de comparação, ou operadores de comparação, ele vai nos indicar qual é o tipo de valor que está a ser comparado e se é verdadeiro ou falso. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte. Vamos aqui fazer um var_dump, e já vão perceber como é que esta função funciona, é muito simples. E vamos tentar fazer uma comparação para verificar quais são os resultados que o nosso sistema nos dá. Vamos perguntar ao sistema se A é igual a 5. Ok? Será que A é igual a 5? Bom, vamos aqui ver então o que é que o sistema nos vai dizer, ok? E se nós refrescarmos aqui, reparem, ele diz bool true, ok? Bool significa booleano. Booleano é uma variável do tipo verdadeiro ou falso, ou um resultado verdadeiro ou falso. Quando nós analisamos uma condição, ela só poderá ser verdadeira ou falsa. E neste caso ele diz qual é o tipo de comparação que estamos a fazer e qual foi o resultado. E é verdadeiro, obviamente, porque var_dump A é igual a 5. Sim, é igual a 5, portanto é verdadeiro. Vamos aqui... eu vou colocar aqui um echo apenas para colocar aqui um break de linha, porque eu vou continuar a adicionar aqui informações. Então nós vamos agora ver aqui um var_dump e vamos perguntar ao sistema esta coisa curiosa. Será que A é igual a 5? Mas neste caso, o igual a 5, nós estamos a perguntar se é igual a uma string de 5. E aqui começa o pequeno problema. É que as variáveis do PHP não são, por natureza, tipificadas. O que quer dizer que eu não defino que uma variável é do tipo string ou do tipo inteira. Ela é definida a partir do momento em que nós atribuímos um valor a essa variável. E a partir desse momento, então, o sistema passa a saber que aquela variável é do tipo inteiro, é do tipo string, é do tipo objeto, é do tipo classe, é do tipo seja do que for. Ora, como aqui o sistema está a perguntar se A é igual a 5, mas sendo o string, vamos verificar. Aqui já sabemos que vai dar o correto, ok? Mas aqui na segunda expressão vai acontecer isto, reparem.
ele vai continuar a dizer que é verdadeiro. Ora, nós não podemos considerar que é verdadeira esta expressão. Pelo menos não a podemos considerar de uma forma absoluta. Porquê? Porque, de facto, o número 5 não é igual ao texto 5. Poderíamos aqui, eventualmente, conceber a ideia de que, ok, sempre que aparecer assim, é evidente que é igual. Mas não é. Porquê? Porque estamos a falar de uma variável string. Então, como é que nós fazemos a distinção entre estes dois operadores, ok? Ou estas duas condições? Bom, vamos acrescentar mais um sinal de igual. E este sinal de igual que nós vamos acrescentar tem uma diferença relativamente ao duplo sinal de igual. Este duplo sinal de igual vai fazer apenas uma comparação do valor. Ele vai ignorar o tipo de variável. Ora, como a variável é atribuída ao seu tipo quando nós definimos o seu valor, o que vai acontecer aqui é que ele vai comparar não só se o valor é igual ao valor definido, mas se também é do mesmo tipo. E como poderemos verificar aqui, A não é igual a 5, de facto, mas não é string, é inteira. Então, nesta circunstância, o que vai acontecer aqui é que vamos ter booleana, mas falso. O que significa dizer que, quando fazemos uma comparação, e podemos escolher essa opção, nós devemos forçar de alguma forma a comparação entre valores e também tipos, porque isso poderá impedir que o nosso código execute erradamente a nossa própria vontade, ok? E, portanto, se nós queremos de facto comparar uma variável com um determinado valor, tendo em conta que esse valor pode ter sido alterado entre tipos, nós utilizamos então estes três sinais. E aqui, neste caso, vai dar, obviamente, um resultado verdadeiro. Portanto, o último vai ser bool true. Mas a diferença entre este bool true e este daqui é o facto de aqui estar a ser comparado também o tipo. Aliás, o PHP tem instruções próprias para poder verificar, ou para podermos verificar a qualquer altura na execução do nosso código, qual é o tipo de valor que uma determinada variável contém. A expressão é, por exemplo, a utilização da função getType. Se eu colocar aqui echo, getType, e depois, entre parênteses, colocar aqui a variável que eu quero analisar. Se eu for analisar esta variável, ele vai me dizer de que tipo é que ela é. E neste caso ele diz-me que é um inteiro. O que quer dizer que se eu agora alterar aqui o 5, obviamente que todas estas informações que aqui estão anteriormente vão ser alteradas, mas eu estou a concentrar a minha atenção apenas na execução desta linha. O que vai acontecer agora é o seguinte, reparem, string, e todas as outras análises também foram, obviamente, atualizadas. Nós podemos, inclusive, fazer muitos testes às nossas variáveis para podermos perceber em que ponto de situação elas estão. Nós podemos utilizar expressões como eu tive a ocasião de mostrar do getType, eu vou deixá-lo ficar aqui, mas vou apagar todas estas que aqui estão anteriormente, ok? Nós temos aqui o getType, mas podemos tentar perceber se uma determinada variável está ou não com um valor definido. E, nessa circunstância, eu coloco assim, echo, por exemplo, empty. E eu vou perguntar se está empty a variável A. Okay? Vamos aqui verificar o que acontece. Ok, executamos e ele diz string, não tem aqui mais nada. Ora, é evidente que eu aqui não tenho aqui a representação física e visual do que é o valor vazio. Ok? E ele de facto não está vazio. Se eu procurar ter aqui um valor vazio, vamos aqui refrescar e o resultado vai dizer que é aqui 1, ok? E isto puxa-nos para uma outra matéria, que é o facto de nós podermos fazer este tipo de avaliações e o resultado que aqui vai retornar dentro é um resultado booleano. Os resultados booleanos, okay, que é bool, são resultados verdadeiro ou falso, ou que também podem ser transformados em zeros e uns. Ora, o que pode acontecer aqui é o seguinte, se eu colocar uma instrução condicional e fizer da seguinte forma, if empty, ok? E agora colocarmos aqui o A, vamos colocar aqui echo sim, ok? Else echo
e vamos colocar aqui não. Bom, vamos ver se é necessário trocarmos os valores ou etc. Aqui estamos a perguntar se de facto a variável está vazia. Se ela estiver vazia, diz que sim. Sim, vazia. Okay? Caso contrário, não. Isso significa que tem valor. Okay? Vamos verificar então agora o que é que acontece quando nós executamos aqui o código. Reparem, sim, ela está vazia. A partir do momento em que nós atribuímos aqui um valor, João, por exemplo, nós passamos a ter uma variável que não está vazia, tem valor. Existe depois outros tipos de enumerações, nomeadamente o facto de ela ser nula. Por exemplo, se nós atribuirmos aqui a expressão null, isto é, uma variável que não tem valor, neste caso, vamos agora testar aqui o que é que acontece. Sim, ela está vazia, portanto não tem valor, mas podemos verificar se ela está nula ou não. Então nós podíamos ter aqui também um sistema destes, okay? Mas para verificar se is null. Okay? Se ela é nula, sim, nula. Não. Porquê? Porque tem valor. Ok, vamos aqui refrescar. Ela está nula? Sim, está nula. Se formos aqui colocar um valor 10, o que vai acontecer é o seguinte. É inteira? Não, tem valor. Portanto, não está vazia. E também não é nula. Ok? E podemos até, inclusive, perguntar ao sistema se uma determinada variável está ou não está definida. E para isso eu posso perguntar da seguinte forma. Is set é uma expressão muito utilizada. Se está definida a variável b. Bom, aqui vamos dizer que não. Ok? Se for verdadeiro o facto da variável b estar definida, então vamos dizer-lhe que sim. Vamos aqui dizer que sim. E aqui vamos dizer que não. Ok? Não está definida. Neste caso, b não está definido, mas nós podemos perguntar ao sistema se está ou não está. E reparem, não está. Se eu agora definir aqui a variável b igual, nem que seja a vazio, vamos verificar o que é que acontece. Ela passa a estar definida. Se b for igual a null, portanto, sem valor, ela não está definida. Está ali a indicação de que ela existe, mas não tem um valor atribuído e, portanto, esse valor não pode ser utilizado. E, portanto, existem aqui muitas circunstâncias que nós podemos verificar e que devemos ter o cuidado de analisar com muita atenção. Eu aconselho vivamente a que consultem a seguinte ligação. www.php.net e depois podem colocar /types.comparisons. Ok? Nesta tabela de comparações, vão encontrar aqui imensos exemplos, nomeadamente até com as próprias funções que eu aqui enunciei, mas vão encontrar aqui imensos exemplos de como é que esta circunstância funciona aqui em diversas situações, que seria muito fastidioso estarmos aqui a exemplificar cada um destes aspectos. De qualquer das formas, volto a relembrar que é extremamente importante termos em atenção a questão dos comparadores, dos operadores de comparação, perdão, que nós devemos ter em atenção se devemos usar os 3 sinais de igual ou apenas 2, não esquecendo também que, e para fechar o vídeo, nós podemos procurar comparar var_dump se A é diferente de João. E reparem que no diferente eu coloquei 2 sinais de igual e um sinal que é o ponto de exclamação, que é o sinal que define se A é diferente de João e não igual. E sabemos que, de facto, esta expressão ou esta condição que aqui está é verdadeira. Então significa isto que se eu for aqui refrescar, eu tenho aqui verdadeira, a condição é verdadeira. A é mesmo diferente, quer no valor, quer no tipo, ou pelo menos num deles. Porque reparem, se eu colocar aqui 10, significa que A é igual a 10, mas não é igual no seu tipo. Então vamos continuar a ter aqui um valor falso. Isto é, falso significa o valor foi verificado que de facto é diferente de 10, ok?
muita atenção a este tipo de implementações, porque elas são fundamentais em qualquer momento na nossa linguagem de programação, porque é utilizado imensas vezes para condicionarmos a execução do nosso código, para comparar dados com as bases de dados, para comparar com os dados que são introduzidos pelo utilizador, etc. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.